O podcast Antes que Seja Tarde tem o patrocínio de Instituto Politécnico de Leiria e Grupo 9. Neste episódio do Antes que Seja Tarde, damos as boas-vindas a Teresa Coelho, a quem eu começo por pedir para se apresentar. Antes de me apresentar, eu queria agradecer ao diretor da região de Leiria e a toda a sua equipa o convite para estar aqui presente nas comemorações. Nós é que agradecemos a disponibilidade, Teresa. Do Dia da Mulher. Já em 2020, no ano da Covid, participei nas comemorações do Dia da Mulher deste importante órgão de comunicação social da nossa região e é um gosto participar nestas comemorações. Eu chamo-me Teresa Coelho, de solteira, Teresa Coelho Pedro, de casada, sou natural da Nazaré, o meu marido é natural aqui de Leiria, tenho 2 filhos, a minha filha tem 24 anos, chama-se Maria, e o meu filho vai fazer 21 anos agora, chama-se Tomás. Nasci na Nazaré, vivi na Nazaré até aos 18 anos, à altura em que fui estudar Direito para a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, permaneci em Coimbra até 1993, depois fui fazer o estágio para Lisboa, fiz o estágio no escritório que foi do Dr. Salgado Zanha, e depois exerci a advocacia nesse escritório. Entretanto, fui convidada para ir para o gabinete do então Secretário de Estado das Pescas, onde permaneci com o Secretário de Estado e com o Secretário de Estado que veio a seguir até ao final do governo de 2002. Depois o meu marido, que trabalhava na altura na Nestlé, foi convidado para ir para a França a fazer carreira internacional e eu ainda fiquei um tempo cá em Portugal e depois decidi juntar-me a ele e fomos eu e a minha filha para a França. Normalmente seria uma adversidade para mim, porque eu não falava francês e ia sozinha com uma menina pequena, mas nós temos que tornar as adversidades em oportunidades e foi isso que eu fiz. Aprendeu francês? Foi aprender francês? Aprendi a falar francês. Hoje falo francês com facilidade, sou fluente no francês. E tirei o mestrado em Gestão de Recursos Humanos. Eu tinha sido chefe de gabinete e percebi que tinha algumas lacunas, sobretudo na gestão de conflitos e na gestão de equipas. E, portanto, de facto, os franceses têm um pragmatismo. Foi diferente estudar em França e estudar na Universidade de Direito de Coimbra. E, portanto, foi muito bom poder fazer essa formação. Entretanto, trabalhei no Ministério da Administração Interna, mais diretamente com a Proteção Civil e com a Segurança Rodoviária. Depois trabalhei nas florestas, na área das florestas, e depois integrei a DOCA Pesca Portos e Lotas. Fui diretora da região centro, com as lotas da Nazaré, Peniche e Cascais. E, portanto, estava muito diretamente ligada aqui à pesca da região do Distrito de Leiria. Depois fui subdiretora-geral da Direção-Geral das Pescas e Aquacultura durante 2 anos e tal. Voltei à DOCA Pesca, onde foi criado o Gabinete de Auditoria Interna, o que me permitiu o contacto com praticamente com todos os portos de pesca do país. Em 2015 fui novamente para chefe de Gabinete do Estado das Pescas e em 2016 fui nomeada Presidente do Conselho de Administração da DOCA Pesca. Estive que no fundo era a sua empresa. Que era a empresa de onde eu sou quadro. Fui Presidente do Conselho de Administração durante 4 anos e tal. Depois fui nomeada Secretária de Estado das Pescas com o então Ministro do Mar, no 22º Governo Constitucional, e depois fiquei no 23º Governo Constitucional com a Ministra da Agricultura e Alimentação. No final do governo voltei à minha empresa, a empresa da qual eu tinha sido Presidente, como assessora do Conselho de Administração. Depois, entretanto, percebi que precisava de mudar. Ali já tinha feito praticamente tudo o que tinha para fazer e comecei a concorrer aos concursos que eu achava que me interessavam. Concorri para uma entidade reguladora cá em Portugal. Isto agora, recentemente, portanto, falamos... Sim, eu comecei a concorrer o governo
acabou a 1 de Abril e, portanto, comecei a concorrer para aí em maio, junho. E concorri para a perita internacional destacada do governo francês em Angola e concorri para uma entidade reguladora. E fiquei nos dois. Optei por ficar cá por razões familiares e ficar cá a trabalhar na entidade reguladora, onde estou agora como consultora sénior. E, portanto, em termos profissionais, é basicamente isto. Como nazarena, adoro a minha terra, tenho muito orgulho de ser nazarena. Porque em todos esses locais é sempre nazarena, não é? Faz sempre questão sempre. de levar a Nazaré consigo. Sim, não é? a Nazaré está comigo, a Nazaré, nós estamos, as mulheres da Nazaré têm uma forma muito especial de, talvez porque eu desde pequenina, e digo isto muitas vezes, lembro-me de acordar e ainda não havia porto de abrigo, e de acordar de noite com os gritos das pessoas porque tinha havido um naufrágio. E eu acho que isso marca uma pessoa para a vida, portanto, marca-nos mesmo na perspectiva de ter que proteger de certas comunidades. Eu acho que nós ficamos marcadas, independentemente de sermos... O facto de ser mulher, as mulheres, a sociedade nazarena é muito matriarcal, mas ficamos marcados, precisamos de proteger as comunidades mais... E, portanto, esse viver a Nazaré vai sendo cumprido, não é? Com a presença no Carnaval, com a subida a São Brás, com visitas regulares à Vila da Nazaré, ao sítio, à Pedreneira, todo aquele ecossistema em que a Nazaré se afirma, em que conquista o mundo inteiro, não é? Isso permanece muito presente no seu dia-a-dia. Sempre. Durante o tempo em que exerci funções mais exigentes do ponto de vista profissional e familiar, muitas vezes familiar, porque o meu marido foi trabalhando cá em Portugal e outras vezes fora de Portugal, e eu tinha 2 filhos pequenos e, portanto, muitas vezes tinha exigências do ponto de vista familiar muito grandes, porque tinha que os acompanhar. Mas sempre e do ponto de vista profissional, muitas vezes tinha que ao fim de semana sair e tinha exigências profissionais. Agora, sempre que possível, e agora que já estou mais livre, venho à Nazaré e voltei a a ter as minhas amigas, a voltar a ir ao Carnaval, que é uma coisa que eu adoro. A minha filha nasceu no dia de São Brás, portanto ficou marcado, o Carnaval está sempre presente e o São Brás está sempre presente na minha vida, porque foi um dos dias mais felizes da minha vida. E, portanto, a Nazaré, eu tenho lá a minha família e é assim, eu digo muitas vezes, a nossa terra não é só a terra onde nós nascemos, são também as terras que nos tratam bem, que nos acolhem bem, e eu disse que fui sempre muito bem acolhida em todas as terras com comunidades pescatórias, mas a nossa terra onde nós nascemos, onde nós crescemos, onde nós temos amigos, onde conhecemos toda a gente e cumprimentamos desde que saímos de casa até que entramos a casa, as pessoas que passam por nós, e é a nossa terra, é o mar. Há uma realidade incontornável na Nazaré que é a afirmação das mulheres na Nazaré. Nós estamos a conversar no mês em que se assinala o Dia Internacional da Mulher. Vivemos numa realidade onde a discriminação das mulheres é muito, muito grande. Como é que avalia esta realidade? Bom, eu pessoalmente nunca senti discriminação. Tenho 2 filhos, um homem e uma mulher. Eduquei-os da mesma forma e sinto que nenhum deles, nem ela não é discriminada por ser mulher, ele não é discriminado por ser homem, portanto não sinto, e acho que com a quantidade de medidas que foram sendo adotadas, a discriminação entre as mulheres e os homens foram sendo esbatidas. Entretanto, as mulheres também foram progredindo e foram estudando e foram tomando o seu lugar na sociedade. E, portanto, acho que atualmente a discriminação que ainda se nota vai ser, dentro em breve, vai deixar de existir. Essa análise tem por fixa a realidade em Portugal, na Europa, não numa abrangência mundial, seguramente. Sim, eu acho que já cada vez se nota menos. As mulheres vão tomando cada vez mais. Eu, por exemplo, na empresa onde eu trabalhei,
havia mais mulheres dirigentes do que homens. Nos gabinetes onde eu trabalhei, havia tantas mulheres como homens. Os salários eram iguais, porque os salários são iguais. E, portanto, essa discriminação eu nunca a senti muito realmente, porque nunca tive contactos com situações em que as mulheres e os homens tivessem um tratamento diferenciado. Mas deixe-me convidá-la a olhar para uma outra realidade que conhece bem, a vida política, desempenhou cargos políticos. Nós verificamos, por exemplo, nas autarquias, mas também noutros órgãos, que a presença das mulheres é muito reduzida ao pé do elemento masculino. Há mesmo a questão das cotas. Como é que, numa classe que devia ser exemplar, como é que ainda está tanto por fazer? Em relação à questão das cotas, eu acho que as cotas desempenharam um papel muito importante. Foi decisivo para que as mulheres pudessem ocupar um lugar na vida política. Atualmente, eu francamente acho que as mulheres já têm demonstrado conhecimento. Eu acho que a questão está sempre no conhecimento. Mas isso, tanto para as mulheres como para os homens. Nós, quanto mais sabemos, mais espaço temos em qualquer lugar. Nas empresas, na política, na vida. Precisamos sempre de saber mais. E, portanto, é a formação ao longo da vida. Se nós percebermos que a nossa formação não é na faculdade, a nossa formação começa na faculdade e depois vamos fazendo o nosso caminho e vamos ter que adquirir as ferramentas e as competências que nos permitem continuar a progredir. E é isso que eu acho que acontece com as mulheres na política e com os homens na política. É a mesma coisa. Por exemplo, no poder local, enfim, as mulheres, a grande maioria das autarquias é dirigida por homens, os partidos aí não aplicam na escolha dos candidatos líderes, dos candidatos das listas nas autarquias, os partidos, a sua preferência é claramente masculina, se fizermos uma análise ao que se passa no país, não é? É a Presidente da Associação Nacional de Municípios, é uma mulher. E, portanto, temos várias mulheres presidentes de Câmara. Acredita que estamos, então, no bom caminho? É? Eu acho que estamos no bom caminho e que, cada vez mais, é preciso termos mulheres e homens preparados. Porque eu disse muito francamente, a questão das mulheres ou dos homens é absolutamente indiferente. Eu acho é que temos que ter pessoas preparadas, com competências técnicas, pessoais e sociais, para poder desempenhar as suas funções da melhor forma. Não podemos ter à frente dos destinos locais, regionais ou nacionais pessoas pouco preparadas, porque isso não é bom para o país. O país tem que ter, e tem muitas pessoas. Nós em Portugal temos muitas pessoas muito qualificadas, com muitas competências, que têm feito percursos, que se têm formado. Nós temos muito boas faculdades, e é uma pena estarmos a investir em jovens que depois vão embora e não ficam cá. Temos que captar os talentos, e temos que captar os talentos quer para as empresas, quer para a política. Porque também na política é importante ter os melhores talentos, porque na vida política, a política é uma função, são funções de excelência. Nós estamos a contribuir para o interesse público, para o interesse coletivo, para uma sociedade melhor e para um mundo melhor. E, portanto, se nós não tivermos os melhores na política, o país vai ter mais dificuldade. As regiões, as autarquias têm mais dificuldade em fazer os seus programas, em planear o seu futuro e o futuro das suas comunidades. Quando olhamos para a realidade, para uma realidade mais macro e quando nos socorremos dos estudos mais recentes, verificamos que no tecido empresarial continua a haver uma discriminação de salários. As mulheres ganham menos. Por outro lado, verificamos que nas famílias, dentro da família, nas tarefas domésticas, na própria educação dos filhos, as mulheres trabalham mais que os homens, têm um papel muito mais exigente do que os homens. O que é que está a falhar na sociedade para esta realidade ainda continuar a marcar o nosso dia-a-dia? Bom, muitas vezes, por exemplo, na minha vida, eu também
o meu trabalho foi mais exigente, mas foi por opção pessoal. Imagino que era preciso ir ao médico com um dos meus filhos. Era impensável eu pedir ao meu marido, ou dizer ao meu marido, mesmo quando ele queria ir, eu ia sempre. Portanto, muitas vezes nós temos exigências maiores, mas é por opção pessoal. Eu falo por mim, portanto, eu queria levar os meus filhos à escola de manhã, eu sabia que não podia buscá-los à tarde, mas de manhã era eu que ia lá deixá-los. E, portanto, não sei que, eventualmente, há outros casos em que não é assim, mas também sei que há muitos casos, muitas amigas minhas, que é por opção pessoal. Portanto, a mulher e as mães, eu acho que a minha maior realização é ser mãe. Eu, se não fosse mãe, tenho muita pena de não ser mãe, de ter mais filhos. Talvez seja o meu maior... a minha maior frustração é não ter mais filhos. Mas era impensável o meu marido, a não ser que eu não pudesse tudo. Portanto, é assim, eu tive uma vida mais exigente do ponto de vista familiar, porque eu quis. Portanto, defende que estes estudos deviam também tomar o pulso à vontade das pessoas, à vontade das mulheres de assumirem esse protagonismo maior, é isso? Sim, acho que sim, porque, por exemplo, eu falo por mim e falo por muitas mulheres que eu conheço. Amigas minhas que também têm profissões exigentes e que preferem ser elas a tomar, ou pelo menos a partilhar a vida dos filhos e participar sempre. E que há coisas que eu nem sequer perguntava ao meu marido. Por exemplo, se os meus filhos, se a médica dizia que era para levar uma vacina, eu nem sequer pensava ponderar, perguntar ao meu marido se era para levar ou não levar. A médica é que sabia, portanto... Era o sentido da mãe protetora, era? Portanto, é assim, eu tive muitas dificuldades e isto é uma mensagem que eu acho que é importante para as mulheres. As mulheres hoje têm muitos problemas, muitas mulheres têm problemas em engravidar. Eu também tive. E também vivi com essa dificuldade de engravidar e de levar para a frente a gravidez. E portanto, quando a minha filha nasceu, já tinha tido 2 vezes abortos e vivi e tive que fazer tratamento para aguentar a gravidez e depois entre ela e o meu filho a mesma coisa. E, portanto, foi uma felicidade no nascimento dos meus 2 filhos. E as mulheres têm que... Há problemas destes na vida das pessoas e o que não nos abate torna-nos sempre mais fortes. E, portanto, hoje tenho 2 filhos maravilhosos que acho que eu e o meu marido educámos muito bem. São 2 pessoas bem formadas, com princípios, que são 2 seres humanos que façam, do ponto de vista como estudantes, temos muito orgulho neles. E, portanto, acho que uma mulher... Para mim, uma mulher, sendo mulher, era muito difícil não ser mãe. Iria adotar, que é uma coisa que ainda não está fora de causa. É um projeto para os próximos tempos, seguramente, é isso? E se mais um ano, se tiver a oportunidade. Quando nós olhamos para a discriminação e nos fixamos em geografias mais distantes, na Ásia, no Médio Oriente, em África, podemos constatar que há práticas onde os crimes contra mulheres são brutais. Também os temos cá em Portugal, mas temos, enfim, essas realidades distantes que são realmente de uma brutalidade absolutamente inaceitável, com algumas práticas que estão, inclusivamente, enraizadas na própria sociedade. O que é que mais a revolta quando constata, quando é surpreendida por notícias que nos trazem essas realidades? Olha, eu acho que todos nós devíamos tentar, através das associações do voluntariado, contrariar essas práticas, mas é muito difícil chegar a essas sociedades, porque há práticas que fazem parte da tradição daquelas comunidades e as mulheres aceitam. Agora, o que eu acho é que nós devemos levar... O que me revolta são as próprias práticas, porque acho que não devia ser possível existirem
comunidades em que haja práticas dessas. Acho que as mulheres nem sequer devia ser equacionável pensar numa sociedade assim, porque as mulheres são tratadas como objetos e, portanto, não têm direitos. E, portanto, nós lutamos tanto, nós mulheres e na nossa sociedade lutámos tanto para poder ter os nossos direitos. Quando olhamos para essas situações, nós nem sequer partimos de um ponto de partida idêntico àquele, não é? Portanto, As lutas das últimas décadas começaram já num estádio muito mais avançado. Muito mais avançado, claro. Portanto, era bom que nós conseguíssemos levar o conhecimento, o saber a essas populações. Revolta-me muito saber que como é que e isto é uma coisa que eu tenho de transmitir aos meus filhos, porque muitas vezes os miúdos mais novos não percebem que a liberdade, acham que a liberdade é um bem que é adquirido. A liberdade custou a vida a muitos. Eu não sei, agora... E tem que se lutar diariamente para preservar. Não, para preservar e para respeitar, porque, de facto, a nossa liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. E, portanto, nós temos que ter essa noção. E eu acho que as gerações mais novas acham que a liberdade é um bem que é deles, por direito próprio, e portanto... Mas era sobre essa realidade que conhece, que vive, que eu terminava a nossa conversa, o tempo passou a correr, precisamente perguntando-lhe, antes que seja tarde, o que é preciso fazer para que termine de vez a discriminação das mulheres, a exclusão das mulheres de muitos frentes da sociedade. É preciso que as mulheres continuem no caminho que têm feito. Ou seja, as mulheres têm que ser cada vez mais formadas, cada vez tenham mais educação, cada vez tenham mais formação, e entrar nas novas áreas de futuro, terem competências que lhes permitam marcar a sua posição, ter o seu lugar na sociedade e estar ao lado dos homens de igual para igual. Muitas vezes nós queremos sempre tanto que acabamos por querer sempre mais. E eu acho que isso acaba por marcar a posição das mulheres. As mulheres querem, porque acham muitas vezes que têm que ser mais, acabam por estudar mais e querer saber mais. E eu acho que é esse o caminho. Das mulheres e dos homens. Os portugueses são pessoas que têm facilidade em aprender, têm facilidade em saber, são pessoas que têm aquela coisa do desenrasca e, portanto, são pessoas que fora daqui são muito bem-sucedidas. E, portanto, eu acho que nós, mulheres e homens, temos que fazer sempre o caminho do conhecimento, da investigação, da ciência, da inovação, e é o caminho da mulher, é o caminho do homem, é saber sempre mais e lutar para que o seu direito seja igual sempre ao do homem. Muito obrigado, foi um gosto grande podermos estar aqui a conversar. Registamos essas opiniões e esses contributos que muito nos ajudam a descodificar estes tempos disruptivos em que vivemos. Muito obrigado, Teresa. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.